Rússia e Ucrânia, esse é o assunto hoje do mundo todo, porque é um assunto perigoso, é uma guerra que começou de uma forma, ao meu ver, completamente desvairada, mas historicamente, eu como professor de história, eu posso afirmar, o russo é um povo muito expansionista, ele é um povo que ele é cruel também. As guerras contra a Rússia sempre venceu. Os vikings pararam na Rússia, os mongóis foram derrotados pelos russos. Gengis Khan, Kublai Khan, todos aqueles imperadores mongóis, a Rússia travou. A Rússia ameaçou a China durante as dinastias imperiais chinesas, que inclusive construíram a muralha da China, foi para evitar os bárbaros do norte. Quem seriam os bárbaros do norte? Seriam, em tese, praticamente os russos. Os russos, na Segunda Guerra Mundial, foram cruéis ao extremo com os alemães. Porque quando a Alemanha invadiu a Rússia usava a tática da terra arrasada, queimava a cidade, campos, tudo, e recuava. Recuava e o inverno vinha. O inverno matou praticamente o exército nazista, que teve que voltar para a Alemanha aos cacos, e aí a Rússia foi para a grande vingança. A Rússia invadir Berlim e Dresden, duas cidades que ela teve um episódio assim de destruição muito grande. Ela teve nessas duas cidades 2 milhões de mulheres estupradas pelo exército russo. Um absurdo que a Rússia fez com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, pegou a metade da Alemanha, transformou em Alemanha Oriental durante muitos anos, e a Berlim, a parte oriental, também ficou com os russos. Só que nessa guerra com a Ucrânia, quem era a Ucrânia? A Ucrânia era uma das repúblicas da União das repúblicas socialistas soviéticas, que era a antiga Rússia, que desmembrou depois daquele episódio Gorbachev, Boris Yeltsin, aí surgiu Putin, e foi dividido em várias repúblicas. A Rússia se tornou a maior, a grandiosa, a Ucrânia era a segunda. Muita gente fala que Chechênia, Belarus, são repúblicas bem pequenas comparado com a Ucrânia. A Ucrânia tinha algo que a Rússia sempre teve os olhos voltados, que era a Crimeia e o porto de Sebastopol, que dava acesso e dá acesso ao Mar Negro, que em tese foram construídos por todas as repúblicas soviéticas e ficou para a Ucrânia, não é dividido, ficou ali na Ucrânia. Só que a Ucrânia não negociou com a Rússia esse porto. E a Ucrânia acenava que ia para a OTAN. Significava que a OTAN teria uma base do lado da fronteira russa. Isso o russo não permite. E a Rússia invadiu a Ucrânia. Estrategicamente, muita gente falou que Putin era o cara, grande estrategista. Péssimo estrategista, porque ocasionou uma guerra que mostrou que vai ser uma guerra sem fim. Ela vai terminar a guerra indo para cidades, que nem Kiev, que é uma cidade grande. Aí uma guerra de guerrilha, um exército normal, que nem o exército russo, enfrentando uma população hostil, perde. Ou se não perde, empata, ou se não empata, cria um imbróglio que fica parado. Enquanto isso, a economia russa está em franca decadência total. A Rússia vai ser destruída economicamente, as sanções vão vir pelo mundo todo, a OTAN da Ares que vai intervir. Por quê? Porque a Rússia fez uma ameaça que, se a Finlândia, que já foi da União Soviética antiga, e a Suécia entrarem no conflito, vai ser invadido. Olha só, então a Rússia quer invadir o mundo todo. Isso aí, os Estados Unidos vai chegar uma hora que não vai permitir, embora está numa atitude muito covarde dos Estados Unidos. Eu acho que uma guerra nuclear, olhando de cima, não vai acontecer. Por quê? Porque uma guerra nuclear é ruim para todo mundo. É ruim para a Rússia, é ruim para a Europa, é ruim para os Estados Unidos, é ruim para nós, é ruim para o mundo todo. Eu acho que vai ter que ser negociável isso. Só que negociar com o Putin
é difícil, porque o Putin já perdeu tudo, ele tem o arsenal nuclear, e ele já está com uma economia em frangalhos, o cidadão russo está sendo perseguido praticamente em tese, socialmente, economicamente no mundo todo. Eu acho que a negociação vai ter que acontecer. Se a negociação não acontecer e se essa guerra se estender mais alguns meses, vai ser a destruição total da Ucrânia como país, como povo, e o esfacelamento da Rússia. Não sei como será o respingo para a Europa. Se a OTAN entrar, a Rússia vai querer se defender e vai eclodir uma guerra no leste europeu e também no centro Europa. Muita gente se lembra e pergunta, mas Chicão, e a Iugoslávia, quando se fragmentou, virou a grande Sérvia, a OTAN bombardeou Belgrado durante um mês, os russos não interviram porque não era vantagem para eles, embora o russo seja eslavo. Muita gente achava que a Rússia ia intervir. É que uma intervenção de OTAN com a Rússia é praticamente uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos vai ter que entrar. Eu acho que a China, que está olhando de longe, a China é business, ela, depois de ter construído essa economia tão pujante, não entra numa guerra. Os próximos capítulos vão demonstrar se a Ucrânia resiste à Rússia. Se a Ucrânia resiste à Rússia, pelo menos na guerrilha e na parte interna do seu povo, que é um povo guerreiro também, eu acho que numa dessas a OTAN entra, ou vai entrar, e a OTAN entrando, conforme for a retaliação russa, os Estados Unidos podem pintar na guerra. Aí a guerra vai tomar uma outra dimensão, que eu espero que não aconteça, mas a previsão hoje é vários eventos podem acontecer e várias hipóteses. Vamos torcer que a hipótese seja da paz. Valeu.